Oi, amados, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. Hoje estamos aqui para falar de um tema muito importante, queridos. O tema de hoje é restaure a sua fé. Olha, ontem eu estava no culto de jovens, fui levar as minhas filhas e é claro que eu fico para assistir o culto, né? Que eu não sou boba de perder, né? E o pastor estava falando sobre os fundamentos da fé. E eu orei e falei, Deus, acabaram os meus temas. Sobre o que eu vou falar agora no canal? E aí Deus me deu esse tema e outros mais para a gente estar falando durante essa semana. Essa semana nós vamos falar sobre restauração e sobre a restauração de algumas áreas específicas da nossa vida. Queridos, é muito interessante como Deus ele vai nos libertando e como ele vai tratando na nossa vida. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu conheci o pastor Diego Menin, né, através do YouTube, no começo do meu deserto. Uma moça da igreja mandou uma pregação dele que mexeu muito comigo, assim, uma pregação abençoada. E eu comecei a acompanhá-lo. Aí depois de um tempo eu falei, gente, essas pregações dele são muito coaches, né? São muito motivacionais, são muito... Mas não é, querido. Olha, é muito importante você estar aberto a ouvir aquilo que Deus tem separado para o seu povo e qual é o tempo em que Deus está trabalhando. E Deus falou comigo, queridos, que Ele tem levantado muitos pastores para curar a alma das pessoas. Que existem pastores com diferentes propósitos, entende? Tem um pastor de libertação, tem um pastor... de ensino, tem um pastor. Então tem um pastor para cada área. O pastor Diego Menin, ele é um pastor de restauração. Ele é um pastor que trabalha a restauração de vidas. Assim como a Joyce Meyer, por exemplo, né? E eu hoje acho muito bacana, sabe? Eu tenho acompanhado as pregações dele, mas agora de uma maneira diferente, com uma visão diferente. Uma visão de cura na alma. E é o que Deus tem usado ele para fazer na sua vida, querido. E ontem Deus me deu esse tema, esses temas, né, que nós vamos falar a semana inteirinha aí a respeito de uma restauração específica. Por quê? Bom, queridos, ontem Deus falou comigo que existem áreas diferentes da nossa vida que Ele precisa alcançar, que Ele precisa entrar para que nós possamos viver restauração. A restauração não é como nós aprendemos que é. E hoje é muito interessante porque você tem uma palavra que eu amo ouvir hoje, é a palavra restaurar. Restauração. É muito interessante, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que, por exemplo, eu via esse vasinho de flor aqui, aí vamos supor que ele já estava ruim, ele já não estava bom, mas se eu visse nele a possibilidade de restauração, eu pegava e restaurava ele. Eu sempre fui assim, querido, desde criança. Mas com relação ao meu casamento, por exemplo, eu não sabia da possibilidade de uma restauração, da família, e enfim, outras coisas, né? Ao longo da vida aí que Deus vai nos mostrando que existe sim possibilidade, desde que hajam ali alguns critérios que sejam colocados em prática. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a restauração da nossa fé. Vamos começar pela fé. E ao longo da semana vocês vão entendendo aí quais são as áreas da sua vida que precisam ser restauradas em Deus. Mas vamos começar pela fé. E por quê? Abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 6, ok? E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: porém, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Bom, queridos, a Bíblia que eu estou usando hoje é a Bíblia King James 1611, porque pode variar de tradução, mas independentemente da tradução, você vai ver a palavra dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus, que nós precisamos de fé para crer que Ele existe e para crer nas recompensas que Ele nos dá
por buscarmos a Ele. Eu escolhi essa tradução porque vai dizer assim: e que é galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Ou seja, eu estou buscando com cuidado, eu estou buscando com critério, eu estou buscando com diligência, porque eu quero buscar e eu estou buscando a face de Deus. Eu não estou buscando de qualquer maneira, entende? Por isso eu escolhi essa tradução. Precisamos da fé. Mas, querido, se existe uma coisa que é capaz de esfriar a fé de alguém, é a perda. São as perdas que nós vamos viver ao longo da nossa vida. As circunstâncias, as situações, né? Existem várias situações que nós vamos viver na nossa vida que vão vir com a intenção de esfriar a nossa fé. Satanás quer esfriar a nossa fé. Quantas pessoas, por exemplo, você já viu abandonando, apostatando da fé por ter vivido uma perda? Por exemplo, uma mãe que acabou perdendo o filho, abandonou a fé porque não entendeu o propósito de Deus em ter retirado aquele filho. Ou uma esposa ou um marido que perde o seu cônjuge, seja por uma doença ou seja pelo divórcio, e não entende, não consegue lidar com aquela perda. Porque, querido, eu vou repetir mais uma vez para os cristãos acusadores que só entram no YouTube para ficar acusando as pessoas de algo que elas não estão conseguindo lidar, de algo que é difícil. Querido, divórcio dói demais. E a gente fica entrando para ficar falando, porque se você casar de novo, querido, não preocupe com a pessoa casar de novo, se preocupe com o momento em que ela está vivendo, se preocupe em que a dor que ela está tendo que enfrentar ali, porque, querido, dói demais o divórcio. Nossa, a ruptura do divórcio, olha, se teve uma pessoa que eu era apaixonada, que eu amava na minha vida, era o meu avô, queridos. E eu era muito apegada com o meu avô, muito ligada ao meu avô. O meu avô, ele supriu a minha necessidade de pai durante a minha infância e a minha adolescência. Só que chegou um tempo que eu perdi o meu avô, querido. Quando eu perdi meu avô, doeu demais perder o meu avô. Nossa, eu entrei em depressão. Foi terrível perder o meu avô, porque eu era loucamente apaixonada pelo meu avô. Ele era tudo pra mim aqui na terra. Mas, querido, o dia que o meu marido me pediu o divórcio e que ele saiu de casa, sinceramente, eu não tenho como descrever tamanha dor. Foi terrível passar por aquilo. Foi terrível. E é claro que Satanás, ele se aproveita desses momentos para entrar na nossa vida. Ele se aproveita desses momentos que as portas estão abertas para ele poder entrar e tirar e minar a nossa fé. Sabe? É impressionante o que Satanás faz quando nós estamos vivendo momentos assim. Nós temos o exemplo de Pedro, por exemplo, né? Ele começou a andar sobre as águas ali com Jesus por causa da pouca fé que ele tinha. Mas quando ele olha para as ondas, quando ele olha para as circunstâncias, quando ele olha para o que está acontecendo, ele começa a afundar. E lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, parte A, diz assim: ora, o justo viverá pela fé. Não é da fé, não é com a fé, é pela fé. O justo viverá pela fé, por meio da fé. Então nós vivemos de uma maneira diferente. Precisamos da fé, querido. Se tem algo que nós precisamos restaurar em nós, principalmente no momento de perda, é a nossa fé. E por isso eu te pergunto, como está a sua fé? Porque, querido, veja bem, ontem o Senhor falou comigo algo que, nossa, aquilo mexeu profundamente comigo. Ele disse para mim o seguinte: a grande maioria das pessoas é capaz de ter fé pelo outro, mas não é capaz de ter fé por si mesmo. A grande maioria de nós é capaz de buscar uma fé para restaurar a vida de outra pessoa, mas não é capaz de restaurar a si mesmo, porque não tem fé de que Deus seja capaz de restaurar.
Como assim, Alessandra? O que a doutrina da dependência emocional prega? Eu já fiz um vídeo sobre isso, assista depois, se você puder, mas assista a doutrina da dependência emocional. Tá aí no canal, querido. O que a doutrina da dependência emocional te ensina? Ela te ensina que você deve buscar por aquele que saiu. Você tem que lutar por aquele que saiu e ficar ali buscando, orando, né? E se derramando, e jejuando, e sacrificando. Mas ela não te ensina a lutar por você mesmo. Ela não te ensina a viver o seu momento com Deus. Ela não te ensina que você precisa viver a restauração individual em Deus. E Deus falou isso ontem comigo. As pessoas têm fé para buscar pelo outro, mas não têm fé para buscar por elas mesmas. Só que elas se esquecem que ela precisa ter a fé para ela. Porque na palavra de Deus nós vamos ver que todos os que foram curados, todos os que foram tratados, todos os que foram, de alguma forma, eles tiveram fé por eles mesmos. É claro que nós vamos ver na palavra de Deus, sim, queridos, aqueles que viveram cura, que viveram o milagre de Jesus, como o servo do centurião, por exemplo. O centurião foi buscar por ele. Mas por quê? Porque ele não tinha condição de ir buscar, condição nenhuma. Nenhuma, querido, nenhuma. Opa, a porta bateu ali, até assustei. Ele não tinha condição nenhuma. Vamos ver o paralítico que jazia numa cama, que os amigos dele pegam ele e levam ele não tinha condição nenhuma, querido. Nenhuma. O seu cônjuge tem condição, sim. Ele não está completamente inválido que não possa buscar a Deus. Ele tem condição, sim. Ah, não tem não, porque ele tá cego. Ai, querido, você um dia estava cego e você teve condição de ir buscar a Deus. Por que que ele não vai ter? Lembremos que ele está sobre influência e não sobre domínio de Satanás. Existe uma diferença, também já fiz um vídeo sobre isso, porque as pessoas acham que feitiço é só para aquele cujo qual alguém foi lá e fez uma macumba, alguém foi lá. Não, querido, não é. Assista o vídeo aí, o feitiço na vida do cônjuge apartado. Para você entender o que é, como funciona, como ele age na vida do cônjuge. Então, querido, é muito importante nós entendermos que a minha fé, ela é capaz de alcançar sim a vida de alguém e fazer um milagre por alguém que não tenha condição de ter acesso de alguma forma à fonte daquele milagre, que no caso é Jesus, né? Mas se a pessoa ela tem condição de buscar, querido, ela vai ter um tempo do tratar de Deus, ela vai ter um tempo do processo de Deus. E é ela que precisa viver, mas você também vai ter o tempo do seu processo. Você também vai ter um tempo do seu tratar, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Abra sua Bíblia comigo agora em Mateus, capítulo 17. Nós vamos ler dos versículos 14 ao 20. Amém? E chegando a multidão, aproximou-se dele certo homem, ajoelhando-se diante dele, e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando vos suportarei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus disse-lhes: Por causa da vossa incredulidade. Pois na verdade eu vos digo que se vós tiverdes fé como um grão de semente da mostarda, direis a esta montanha: remova daqui para aquele lugar, e será removida, e nada será impossível para vós. Aqui, queridos, nós vemos um caso de um pai que estava indo buscar por um filho que estava dominado pelo demônio. Ele não tinha controle dele mesmo. As escolhas dele não faziam parte dele, porque o diabo dominava tudo que ele fazia.
Ele estava completamente dominado, padecendo nas mãos do demônio. Ele não tinha possibilidade de buscar, mas ele tinha um pai. E esse pai, ele tinha possibilidade de buscar, mas ele também não tinha fé, porque se ele tivesse fé, teria sido feito então através da fé dele na vida daquele filho. E aí o que acontece? Aquele pai, ele ouve falar de Jesus e ele vai até os discípulos de Jesus e ele procura os discípulos e pede que eles libertem o filho dele. Mas os discípulos não conseguem, querido. Antes disso, os discípulos foram até as cidades que Jesus mandou, eles libertaram pessoas de demônios, eles curaram enfermos, eles pregaram o evangelho do arrependimento, mas chega aqui no capítulo 17, eles não conseguem expulsar esse demônio. Eles viram as multiplicações dos pães e peixes, eles viram Jesus andando sobre as águas, eles viram tanta coisa que Jesus fez. Viram a cura da mulher do fluxo de sangue, viram Jesus ressuscitando a filha de Jairo, viram muitos milagres, mas chega aqui, eles não conseguem fazer a libertação, realizar a libertação na vida daquele menino. E por que não, querido? Porque ao longo da nossa vida viram circunstâncias que vão atrapalhar, que vão ruminar, que vão querer minar a nossa fé. Existem, queridos, existem situações. E olha para você ver, no mesmo capítulo 17, Pedro, Tiago e João tinham visto a transfiguração de Jesus, viram Elias e... Ai, meu Deus. Peraí, querido, esqueci. Moisés e Elias. Eles viram Moisés e Elias, é porque eu tô com Daniel, Noé, e eu tô voltando do culto agora, então eu tô com eles aqui na minha cabeça. E hoje, inclusive, o pastor falou sobre Elias. Então é tanta gente que eu acabei misturando aqui. Mas eles viram Moisés e Elias no monte com Jesus. Eles viram a transfiguração de Jesus. Mas o que aconteceu, querido, que a fé daqueles discípulos não foi capaz, não foi o suficiente de para libertar aquele lunático que estava endemoniado. Isso nos prova, queridos, que independentemente se estamos caminhando ou não com Jesus, a fé é algo que nós precisamos buscar aumentar dia após dia, porque existem circunstâncias que podem ruminar a nossa fé, que podem destruir a nossa fé, acabar com a nossa fé. Não é o fato de eu estar caminhando apenas com Jesus que vai manter a minha fé intacta. A minha fé, ela precisa ser renovada em Deus todos os dias. Todos os dias. Foi tão interessante que ontem, na hora que o pastor perguntou, tem alguém aqui que precisa aumentar a fé? Eu fui a primeira que eu saí e fui lá. Eu nem esperei ele terminar de falar. Porque eu preciso aumentar a minha fé. Você precisa aumentar a sua fé, querido. Porque nós vamos viver muitas circunstâncias e as perdas, principalmente, elas nos fazem olhar não com a ótica de Deus, mas com uma ótica de dor, uma ótica de lamento, uma ótica de aflição, de angústia. E isso vai minando a nossa fé e é onde nós vamos abrindo portas para que Satanás possa entrar na nossa vida, querido. E olha o que Jesus vai falar no versículo 20. Por causa da vossa incredulidade não podeis expulsar o demônio. Mas, meu Deus, eles viveram tantas coisas, fizeram tantas coisas. Mas se as circunstâncias da minha vida podem gerar em mim essa incredulidade. É mais fácil eu me tornar uma pessoa incrédula do que me tornar uma pessoa de fé. E como nós lemos no começo, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Sem fé é impossível crer em quem Deus é e crer naquilo que Ele pode fazer, querido. Mas Jesus diz, se vós tiverdes fé, uma fé pequenininha, como um grão de mostarda, vocês dirão
para uma montanha, remova-se daqui e vá para lá, e ela vai. Precisamos dessa fé. Mas essa fé não pode ser só pelo outro, ela tem que ser por mim também. Ela tem que ser principalmente por nós. Eu não posso desejar somente a cura do meu filho que está endemoniado. Como nós vamos ver, por exemplo, se eu não me engano, lá em Marcos capítulo 9. Se eu não me engano é lá mesmo. Só para eu conferir aqui, queridos, porque eu não quero ficar falando coisa que... Sim, querido, é lá mesmo. Lá nós já vemos o caso de um outro pai. Vamos ler Marcos capítulo 9, dos versículos 14 em diante. E ele, aproximando-se dos seus discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e os escribas interrogando a eles. E imediatamente toda a multidão, vendo-o, ficou grandemente surpreendida e correndo para ele o saudaram. E ele perguntou aos escribas: o que interrogas com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, derruba-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração sem fé, até quando hei de estar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E eles o trouxeram até ele, e vendo-o, o espírito imediatamente o convulsionou, e ele caiu no chão, e revolvia-se espumando. E perguntou ao seu pai: há quanto tempo isto veio a ele? E ele disse: desde criança. E muitas vezes isto tem lançado no fogo e dentro da água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas: Senhor, eu creio, ajude a minha incredulidade. Queridos, precisamos de restauração na nossa fé. Precisamos restaurar a nossa fé. Precisamos ser como este pai. Perceba que antes dele falar da incredulidade, ele diz: Senhor, eu creio. Mas logo depois ele fala: ajude-me na minha incredulidade, ajuda-me na minha falta de fé. Mas eu tenho uma pequena fé que pode sim libertar o meu filho. Então, queridos, hoje nós precisamos restaurar essa fé. Você precisa viver a restauração da sua fé. Você precisa dizer para Deus: Deus, eu creio que o Senhor pode me ajudar na minha incredulidade. Ajuda-me a aumentar a minha fé. Eu preciso viver essa fé incondicional, essa fé inabalável. Não é dizer, querido, que nunca essa fé vai se abalar. Mas quer dizer que mesmo que ela se movimente para um lado e para o outro, ela vai voltar para o centro da vontade de Deus. Quer dizer que mesmo que você se abale por alguma coisa, alguma situação, alguma perda, ou alguma circunstância difícil da vida, você consegue voltar para o centro da vontade de Deus. É disso que se trata. É disso que se trata a fé inabalável. Não é dizer que porque Pedro afundou, ele nunca mais vai poder andar sobre as águas. Não quer dizer que porque você pecou, nunca mais você pode encontrar o caminho. Não quer dizer que porque você estava indo rumo à porta larga, você não vai poder voltar e ir de encontro ao rumo que vai te levar à porta estreita. Hoje, querido, eu quero te convidar a restaurar a sua fé. Eu não sei o que aconteceu com você. Eu não sei. Estamos num canal de família. Talvez você tenha vivido um divórcio, mas talvez você tenha vivido, queridos, quando eu assisto vídeos de palestras, de cultos no YouTube, sabe o que eu olho? Os comentários.
A minha preocupação maior não é comentar. A minha preocupação maior é ver os comentários. É ver o que os meus irmãos estão vivendo lá fora. E esses dias eu estava assistindo um vídeo do pastor Diego Menin. E eu vi uma irmã comentando e ela falando que dentro de 8 anos ela perdeu o pai, a mãe, o marido, o sogro. É muita perda, querida, é muita perda. Mas ela estava ali buscando restauração para a vida dela. Ela estava buscando de alguma forma, queridos, reconstruir, renovar a fé. Porque a palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você que está aqui me ouvindo hoje, nessa tarde de domingo, você está exercitando a sua fé através da audição, ouvindo a palavra de Deus. Mas, querido, não tenha a sua fé voltada somente para o que Jesus pode fazer na vida do outro. Mas deseje viver um milagre de Jesus na sua vida. Nossa, eu tenho falado tanto com Deus, eu tenho pedido tanto a Deus por cura. Eu tenho falado com Ele todos os dias: Senhor, me cura, Senhor, cura a minha alma, Senhor. Eu preciso de cura na minha alma, porque a minha alma ainda não está curada. Ainda existem áreas na minha vida que ainda estão machucadas, ainda estão feridas, e eu preciso de cura. Mas sabe o que vai garantir a cura da minha alma e da minha fé? Portanto, se você crê que Jesus, Ele pode entrar na sua vida hoje e Ele pode começar a trabalhar aí, talvez você não saia desse vídeo hoje totalmente curado, mas se você sair com a sua fé renovada, restaurada no Senhor Jesus, eu creio, para a honra e glória do nome dEle, que você vai viver a sua cura. Que você vai passar a viver um processo em Jesus Cristo, cujo qual Ele vai tirando da sua vida tudo aquilo que tem te atrapalhado, que tem te machucado, todo trauma, toda dor, toda ferida. Tudo aquilo que ficou aí no seu coração, na sua alma, no seu interior, querido, Ele vai tirar. Precisamos viver. E vamos começar pela restauração da nossa fé, porque é a nossa fé que vai nos levar para mais perto de Jesus. Precisamos restaurar a nossa fé. Por isso, na manhã de hoje, eu quero te convidar, querido, nesse momento, a fechar os teus olhos e a fazer uma oração de fé comigo nesta tarde, para que Deus restaure a sua fé. Ah, mas eu não creio, não. Querido, se você não crê, então você vai pedir para Ele: me ajude na minha incredulidade, Senhor. Amém, queridos? Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos pedir para Ele por cura, por restauração. Oh Deus, querido Deus, amado Pai, eu venho te pedir, Senhor, nessa tarde de domingo, Senhor. O mês de fevereiro, segundo mês do ano, o ano está começando e muitos de nós têm carregado dentro de si muitas feridas ao longo de muitos anos, Senhor. Assim como esses meninos que nós lemos na Bíblia hoje, esses filhos desses pais que estavam desesperados pela libertação, que estavam desesperados pela solução do problema dos seus filhos, que carregaram aquilo desde a infância, que vinham sido atormentados e manipulados, dominados por demônios desde a infância, mas que num dado momento, Senhor, chega a hora deles, eles conhecem Jesus, eles têm acesso àquele cujo qual tem o poder para libertá-los, Senhor. Senhor, estamos aqui hoje, te buscamos, porque de alguma maneira, mesmo dizendo que não cremos, Senhor, nós sim temos fé, mesmo que pequena, para crer que o Senhor é o Filho de Deus e para crer que o Senhor morreu no madeiro por nós, mesmo sem termos te visto, Senhor. Nós cremos e sabemos, pois se estamos aqui de alguma forma, é porque cremos numa restauração. E se cremos nessa restauração, nós cremos que o Senhor pode mover o sobrenatural. Nós cremos que só o Senhor pode fazer. Já buscamos em tantas outras fontes, já buscamos em tantos outros meios, mas nós sempre voltamos para cá. E por quê? Sempre voltamos para Jesus,
sempre voltamos para o Senhor, porque de alguma forma dentro de nós, o nosso espírito testifica dentro de nós que nós precisamos do Senhor. Que existem circunstâncias na nossa vida, Senhor, que sem Ti não poderemos viver. Senhor, no nome de Jesus, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às feridas, mesmo em meio às circunstâncias difíceis da nossa vida, Jesus vai dizer que o Senhor não nos dá o que nós queremos, mas que o Senhor nos dá o que nós precisamos. E a Tua palavra diz que precisamos da fé, e por isso nós Te pedimos nessa tarde de domingo, Senhor, renova a nossa fé, Senhor, que a fé seja na nossa vida como as misericórdias do Senhor, que se renovam dia após dia, que se renovam a cada dia. Senhor, que a nossa fé ela seja renovada dia após dia, que a nossa fé ela seja restaurada como o Senhor quer. Não uma fé conforme o coração humano, mas uma fé conforme a vontade do Senhor. Não uma fé que se volta para aquilo que vê apenas, que crê apenas no que vê, mas uma fé que é capaz de ver com os olhos de Deus, uma fé que é capaz de ver com uma visão além do carnal, além do físico, mas que é sobrenatural, que vê além das nuvens, que vê além dos céus, que vê com a visão de Deus. Senhor, no nome de Jesus, eu venho te pedir. Existem muitos corações aflitos nesta tarde, muitos corações que estão angustiados, que não sabem mais o que fazer, como eu um dia estava assim, Senhor, pedindo ajuda, clamando, dizendo: Senhor, me ajude, porque eu não sei lidar com essa dor. Mas se eu estou aqui nessa tarde, eu estou aqui testificando o que o Senhor fez na minha vida, e em todo o renovo de alegria, em todo o óleo de unção que o Senhor derramou em mim. E eu creio que o Senhor pode fazer o mesmo pelos meus amigos, pelos meus irmãos, pelos meus parentes, pelos meus vizinhos, pelo meu cônjuge, que apartado ou não, precisa de salvação e precisa de arrependimento. Eu creio, Senhor, que mesmo não estando comigo mais, o Senhor vai alcançá-lo e o Senhor vai levá-lo ao arrependimento genuíno. Oh, Senhor, no nome de Jesus, eu creio que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo nesta tarde de domingo viverão restauração de fé e poderão dizer: eu estava no fundo do poço, mas o Senhor me tirou de lá, Ele me reergueu e me restaurou, e o que Ele tem feito na minha vida, nenhum ser humano foi capaz de fazer, nenhum psicólogo, nenhum terapeuta, nenhum psicanalista, ninguém, porque o médico dos médicos, que é Jesus, foi Ele que entrou na minha vida, foi Ele que me livrou, foi Ele que me libertou, foi Ele que me deu a condição que eu tenho hoje de seguir em frente, de pregar o Evangelho e de pregar o arrependimento àqueles que precisam. Senhor, que possamos enxergar a dor de uma maneira diferente, que possamos enxergar as perdas de uma maneira diferente. Quantas vezes, Senhor, precisamos perder para enxergar aquilo que é valoroso para nós? Que possamos entender, Senhor, que muitas vezes o Senhor nos tira algo para que possamos ver o verdadeiro valor que está em Cristo Jesus. Muitas vezes, Senhor, temos nos apegado, Senhor, a outro ser humano, temos nos apegado a animais, temos nos apegado a algo que não é o Senhor, mas nesta tarde eu declaro em nome de Jesus que os irmãos que têm assistido os vídeos deste canal, que eu tenho consagrado ao Senhor, esses irmãos não, eles têm o coração voltado para o Senhor, e mesmo em meio às perdas, eles entendem que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e que não há nada que possa estar acima dessa vontade que é soberana, pois até Jesus, que estava em meio à angústia, em meio à dor da alma, que clamava ao Senhor: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice, até o Senhor Jesus, sendo teu filho, sendo o próprio Deus, ele conseguiu ser racional, ele conseguiu vencer a dor da alma e dizer: no entanto, não seja feita a minha vontade, mas a sua, pois ele reconhece, Senhor, que a sua vontade está acima de qualquer uma. Senhor, que possamos entender que não é a perda que dirige a nossa vida, que não é a dor que dirige a nossa vida, que não é a circunstância que dirige a nossa vida, mas é Jesus.
Ele caminhava rumo à morte, ele caminhou rumo àquele madeiro, ele caminhou rumo à cruz, carregando o peso da cruz em suas costas, levando o Senhor por todo aquele caminho doloroso, cujo qual a tua palavra vai dizer, a via dolorosa. Ele caminhou, Senhor, rumo à morte, ele caminhou rumo à dor, mas ele sabia que aquele sacrifício, que aquela entrega nos garantiria cura, nos garantiria restauração, nos garantiria, Senhor, renovo. Portanto, Senhor, eu te peço no nome de Jesus, renova a nossa fé, Senhor, restaura a nossa fé, Senhor. Precisamos da fé para crer que o Senhor nos recompensará de acordo com o que é a sua vontade. Precisamos da fé para crer que o Senhor é Deus, que o Senhor está no controle e que apesar das circunstâncias que se levantem, o Senhor não deixou de ser Deus. O Senhor ainda tem o controle. Oh Deus, no nome de Jesus, estenda as tuas mãos agora sobre cada lar, sobre cada pessoa que está vendo esse vídeo, Senhor. Entra de encontro a essas mentes que estão perturbadas, depressivas, angustiadas, com síndrome do pânico, pessoas que não conseguiram lidar com a dor que é verdadeiramente tremenda da perda. Mas eu creio no nome de Jesus e eu declaro o Senhor trazendo restauração, o Senhor trazendo consolo, o Senhor trazendo cura sobre a vida dessas pessoas. Eu declaro em nome de Jesus que essa semana será uma semana de restauração para os inscritos deste canal, que novas almas virão e viverão restauração também, pois é o que o Senhor quer fazer através deste canal. Oh meu Deus, no nome de Jesus, alcance almas, busque essas almas para nós, encontre essas almas para nós, que nós possamos ser verdadeiros cristãos, Jesus, que não olham para o pecado do irmão, que não o condenam, independentemente do que ele fez, mas que nós possamos entender que o Senhor nos tirou de um lamaçal, que o Senhor nos livrou e nos purificou dos nossos pecados, por pior que eles fossem, e portanto, o Senhor pode fazer o mesmo na vida dos nossos irmãos, e isso eu digo por meio da pouca fé que eu reconheço que eu tenho e que eu te peço, Senhor, aumenta. Peça aí agora, querido, peça agora nessa tarde. Aproveite esse vídeo, usufrua desse vídeo, deixe o Espírito Santo derramar sobre você a unção que está sobre a minha vida, que Ele derramou, não que eu mereça alguma honra ou alguma glória, mas porque Ele deseja fazer isso através desse vídeo. Esse vídeo tem o intuito de restaurar a sua vida. Esse vídeo tem o intuito de alcançar essa dor que você tem carregado. Oh, querido, deixe o Espírito Santo falar com você. Oh, aleluia, Senhor. Nossa fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer,
Ele é Deus, se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Não te adoramos porque o Senhor nos dá. Te adoramos mesmo em meio às perdas. Senhor, a melhor adoração não é aquela que vem dos lábios, mas aquela que vem do coração. Receba a nossa adoração, Senhor. Receba o nosso clamor, Senhor. Cura e restaura a nossa alma, Senhor, no nome de Jesus. Faze-nos ver com os teus olhos, Senhor. Livra-nos, Senhor, desses olhos mundanos, desse desejo carnal, para que possamos já chegar a Ti, para que possamos viver o sobrenatural. Senhor, ensina-nos, Senhor, a verdadeira adoração. Ensina-nos a verdadeira adoração. Que possamos Te adorar em espírito e em verdade, mesmo em meio à pouca fé que nós temos. No nome de Jesus. Amém. Queridos, é muito interessante o que Deus faz na nossa vida, porque antigamente, quando eu fazia o louvor, eu tinha pânico de desafinar, queridos. Quando eu estava fazendo louvor, se eu desafinasse, nossa! Não, mas eu chorava, eu me condenava por não ter conseguido oferecer um louvor perfeito a Deus. Eu me condenava, eu falava, Deus me perdoa, eu desafinei, eu fiz errado, eu errei aqui. Mas, queridos, ao longo do tempo, o Senhor Jesus foi me ensinando que a verdadeira adoração, ela vem do coração. Não importa o que a sua voz desafine, não importa se você não consegue cantar. O importante, querida, é o que está saindo de dentro de você. Que nesta tarde você possa liberar o seu melhor para Deus. Mesmo que o seu melhor seja dor agora, querido. Mesmo que o seu melhor seja angústia agora, faça como Jesus, se derrame nos pés do Senhor e dê a Ele o seu melhor, o que você tem no momento, sacrifique a Ele, não deixe de sacrificar. Eu sei que muitos vão assistir o vídeo aí e vão falar, nossa, olha lá, errou. Ah, nossa, olha lá, não sei o quê. Eu não estou preocupada com isso, querido. Eu quero que você receba o melhor desse vídeo. Eu quero que você receba o melhor da palavra. Eu quero que o Senhor aumente a sua fé. Eu não estou preocupada com o que você vai pensar do meu louvor. Eu não estou preocupada com o que você vai pensar da minha maneira de cantar, do meu desafinar. Eu quero que você receba o melhor da palavra que o Senhor nos deixou, querido. Porque o meu louvor, ele perece, o meu louvor, ele acaba, mas a palavra é eterna e é ela que vai te garantir a salvação. Pare de focar no erro dos outros, foque na sua vida, foque na sua necessidade. E você, com certeza, se está nesse canal, se Deus te trouxe até esse canal, querido, é porque Ele quer restaurar a sua vida, é porque Ele quer restaurar a sua história. E eu creio no nome de Jesus que Ele pode fazer isso. A questão é, você crê? Se não crê, peça a Deus por essa fé, mesmo que pequena, do tamanho de um grão de mostarda. Amém? Amanhã teremos mais um vídeo, se possível, queridos. Eu não sou de ficar pedindo isso, mas se possível, compartilhe esses vídeos dessa semana com alguém que você sabe que está precisando. Não é por uma questão de inscrição, eu não estou preocupada com... Eu nem sei como é que faz... não sei nem como é que fala aí, como é que ganha dinheiro do YouTube. Eu não quero isso, não é com isso que eu estou preocupada. Queridos, eu estou preocupada com a alma de vocês. Eu não conheço vocês, mas Deus conhece vocês. Deus trouxe vocês neste canal por algum motivo. Eu não sei qual é, mas eu creio que é pela salvação. Então, queridos, eu creio que Deus quer salvar vocês. Eu creio que Deus quer restaurar vocês. Eu creio que Ele quer trazer vocês a essa vida abundante que Jesus nos prometeu. Então, no nome de Jesus, compartilhe aí com alguém que está precisando viver essa restauração. E não deixa, querido, de acompanhar os vídeos dessa semana.
tá bom? Mesmo que você não possa assistir na hora que lançar, separe um momento, só você e Deus. Assista, querido, viva esse momento com Deus, se desliga de tudo, no nome do Senhor Jesus, amém? Então, ó, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e que o Senhor abençoe a sua vida, te dê força, sabedoria e coragem para não desistir em meio a circunstâncias difíceis. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.